terceiro bloco do Sol Esportes. E se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego. A Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então anota aí, currículos@casadoepi.com.br. Não perca essa chance. E tem polêmica no Galo. O volante Gilberto Silva acionou o Atlético na Justiça do Trabalho. O jogador aí, gente, alega que sofreu acidente de trabalho no clube e não teve a recuperação ideal. Além de pedir um valor referente ao tratamento, Gilberto Silva cobra do clube premiações como conquista da Copa Libertadores e até horas extras. Como é que fica? Tá com a razão? Não tá com a razão? Eu vou ser bem sério com você. Eu não vou rir porque é sério. Porque eu fico pensando o seguinte, se essa moda pega, o Guilherme que tá machucado aí não sei quanto tempo, já pensou ele entrar no X depois, quando ele sair do Atlético, porque a situação para o torcedor saber é o seguinte, o Gilberto alega que ele fez uma operação e que o Atlético obrigou ele a voltar antes da hora para jogar o Mundial. Que ele não tinha condição, teve que fazer enxerto no joelho, igual o Reinaldo fazia muito, para poder jogar. E depois disso o Atlético não renovou o contrato dele, falando que ele não tinha condição, que ele não estava realmente recuperado. E aí ele alega que perdeu uma oportunidade de ir para o América, ele teve que fazer outras cirurgias do bolso dele. E aí ele pede até hora extra por ele ter viajado a Marrocos, ter ficado 15 dias em Marrocos com a delegação do Atlético. Poxa, eu acho que aí é uma coisa que é exagerada, né? Porque tem um departamento médico? Mais do que isso, viu, Galante? Mais do que isso. Mais do que exagero, eu acho que em cima disso que você falou, eu confesso que o que eu sei é justamente isso, dessas reclamações dele. Porque se fosse, por exemplo, o jogador estava machucado e aí ele tinha que fazer uma cirurgia e o clube rescindiu o contrato com ele, tudo bem. O clube está errado, não poderia ter rescindido. Você não pode mandar uma mulher grávida embora, não é verdade? Isso é o contrato de trabalho. Você não pode fazer isso. O cara vai ter que operar, não, manda ele embora, tira ele daqui. Aí é uma coisa. Agora ele fez a cirurgia, alegar hora extra para ir a Marrocos, eu acho que para o Gilberto Silva fica muito ruim. Eu acho que ele tinha que preocupar um pouco mais com a imagem dele e menos com esse dinheiro aí. A gente lembrar o caso do Tinga, né? O Tinga foi assim no Cruzeiro. O Tinga, ele se machucou, o contrato dele estava para se encerrar, ele fez a cirurgia, o Cruzeiro o que fez? Prorrogou pelo prazo que ele estava se recuperando para ele poder ter uma qualificação para jogar. Mas não foi o que o Atlético fez. Aí que está a situação. O Atlético tem um departamento físico e médico que eu creio que seja muito responsável. Se liberou ele para jogar, teve um respaldo. E ele, como jogador, entrou e foi jogar, ele também se responsabilizou por isso. Mais do que qualquer departamento médico, é o atleta, Galante, que vai falar, ô Toninho, você jogou e treinou. Sim. Tem como o cara entrar em campo sem poder, se ele falar, eu não tenho condições de jogar? Tem como? É complicado. Mas esse é o assunto, sabe, Álvaro? Que polêmico, né? Sabe por quê? Joguei numa fogueira, hein, velho? Não, meu irmão, você tá certo. Cada um tem uma opinião. Eu vejo da seguinte forma, é muito pessoal. Eu não tenho conhecimento nenhum jurídico, sei do caráter dele. Foi meu jogador quando eu fui auxiliar do Ricardo Rubens no América, uma pessoa fantástica, um excelente jogador. E isso é pessoal, isso não dá para eu analisar. E tem outra coisa também, sobre levar, e aí eu posso fazer uma defesa do Gilberto Silva. Quando você leva também uma empresa, como ele levou e está levando o Atlético, não é só pelos seus direitos, não. Às vezes fica uma mágoa muito grande com alguma coisa, e se você tem uma pegazinha ali, você vai lá e aproveita isso e faz. Às vezes ele está com uma revolta. Também, né? Um advogado. O cara, às vezes é uma revolta dele qualquer, que ele ainda não falou sobre ela e que agora, a partir de agora, quem sabe fale. Agora é uma pena ele manchar toda a história bonita que ele teve no Atlético com uma atitude dessa, né? Porque o torcedor que enxerga isso, né, fica chateado e frustrado com uma situação dessa. Porque a gente imagina assim, se o jogador vai para Marrocos, ele não teria que ter uma gratidão, um orgulho de ter ido representar o Atlético em Marrocos? Não de pedir algo mais, até porque tem premiação que ele está pedindo, inclusive, as premiações atrasadas. Tem várias situações. Jogador de futebol também, Álvaro, ganha muito bem para poder, né, ter essa vida. Mas não é direito dele a premiação? Sim, quanto a isso eu não estou entrando nesse mérito. Eu só acho que se ele vai disputar um campeonato mundial, ele já sabia que ele tem que viajar e tudo, e isso já é acordado, inclusive, uma premiação para ele poder disputar esse campeonato. E ele ainda querer uma hora extra por ele ter viajado, ficado em hotel 5 estrelas, né, ter tido o amparo complicado. Que ele teve lá.
vamos aguardar, porque tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Vamos ver o que vai acontecer. Então agora, hora de conferir os outros gols dos 2 jogos de ontem da Copa Libertadores da América. Roda aí. Olha o jogo do Estudiantes, é esse? Sim. Olha lá o estádio, cheio de faixa, placa. Pois é, você comentou isso. Cadê a diretoria do Atlético? Tem que tomar uma posição aí, ué. Por que não pode... Olha lá o campo, rapaz. E na hora que esse time entrou em campo, uma festa, aí no do Atlético não pode bandeira, não pode faixa, não pode nada. E o torcedor fica pé da vida com isso. Eu acho que descaracterizou um pouco a Independência. A cara do Atlético descaracterizou um pouco. E eu acho que você entrar na sua casa e não poder fazer o que você quer... Você é um anfitrião. Assim. Eu acho que 3-0 o pro Atlético ontem, Estudiantes aí. não que isso tenha influenciado no resultado do jogo, mas que tira ali um pouco a alma do time, tira. Aí o São Paulo e o Danúbio, 4-0 pro São Paulo. Só golaço, velho. E o Pato mostrando que ele tá numa boa fase. Só golaço. Pato em excelente fase. O Ganso eu não vou falar nada, não, senão o Yara falar. Você só fala Porque do ele é um Ganso. puxa-saco do Aquele é o Ganso. Michel Bastos? Porque o que ele Jogou tem na ala, elogiado o Paulo Henrique Ganso no nesse meio, programa. No meio, né? Michel Bastos, Eu acho que o Ganso Mas tá jogando muito? tá vendo? Acho que todo mundo queria um criador ali, como um Ganso Olha no o time, detalhe né? desse gol do Pato. Ele já estava perdendo o tempo da bola no cruzamento, olha. O cruzamento veio de rosto que ele estava perdendo. Ele praticamente para no ar para poder cabecear. Ele ia passar da bola. A mesma coisa que o André fez, né, naquele lance, Álvaro? O André parou lá na linha de fundo. Nossa, que homem que fez raiva no time do Atlético ontem. O torcedor tá revoltado, né? Agora, o diferencial do São Paulo que a gente viu ontem é elenco, né? Elenco. Entrosamento. Muda as Opções de peças. banco. Contra o Entrosamento. Corinthians, o Pato não jogou. Ontem o Pato jogou. Olha a Opções de diferença. banco é muito importante, É. gente, no jogo com o técnico. Opções de banco. Se olhar para o banco e notar que vai ficar a mesma coisa, a mesmice, não adianta. Tem de pôr alguém para fazer a diferença, que faça a diferença. Né? Gente, teve rodada também da Copa do Brasil e teve time grande sofrendo para vencer. Põe na tela aqui pra gente. Aí é o Boa, que empatou em 1-1 com o Motoclube. O Boa tá aparecendo como um dos representantes de Minas Gerais no cenário nacional. E ontem, para mim, foi um bom resultado para jogar fora de casa, né? Acho que consegue a classificação. Mas ainda não apresentou, né, aquele futebol do ano passado, né, Álvaro? Deu uma caída, né? Até no Mineiro ainda parece que não engrenou. O resultado foi bom, mas ano passado ainda na Série em campo, B, né, ele deixou... Deixou escapar por um pouquinho, né? O Goiás, que venceu Goiás. o Santo André 1-0. O centroavante do Goiás é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique nasceu lá na Vila Tiradentes, aqui na Concórdia. Jogou no América, Jogava futebol, não jogava futebol Ele amador tá até 2 faltando, anos né, atrás. Não, de Ele Belo tá Horizonte. faltando. Belo Horizonte? Jogava futebol amador até 2 anos atrás, quando eu descobri esse garoto lá Olha. no campo do Inconfidência. Que isso. Levei ele pro Cruzeiro, do Cruzeiro ele foi E aí é o emprestado, foi pro Flamengo, Uberlândia e chegou ao Brasil de Goiás. Na Copa Pelotas, o Itatiaia, Flamengo alguma coisa venceu assim? 2-1. Isso, foi Copa campeão na Itatiaia. Copa Itatiaia. 2-1, Flamengo. O Flamengo ia levar a vaga até o último O minuto. Luxemburgo deu um grito ontem. Não pode falar o que ele falou no grito dele, não. Mas ele ficou bravo demais. Vai tomou levar um aos gol 48. nos descontos, né? É difícil demais. Né? E aí, olha lá, ia eliminar o jogo de volta, né? Tava 2-0, né? Ia eliminar o jogo de volta. Aí todo mundo comemorando, nós vamos pro Rio, nós vamos pro Rio. Vamos passear no Rio. Vamos passear no Rio. Você fica rindo, né, Toninho? Ô, Toninho, às vezes esse time chega lá, mete 1-0 lá, complica tudo, rapaz. Pode acontecer. Futebol é Coisas imprevisível, do né, futebol, resultado. né, ué. Toninho? Coisas. Zebra existe, né? Ó, e tem e-mails, tem twitters aqui, pelo Facebook, o Danilson Pereira diz: é um Mundial pro Galo, está cada vez mais difícil, mas eu ainda acredito. Mundial? Ele tá pensando no Mundial já? Esse que é o Vamos pensar na problema, né? Libertadores primeiro? É uma A paixão torcida do mesmo. Atlético fez o Luan virar craque. Ele tá pensando lá na frente. É uma paixão. Não, mas nem tanto. Vamos pensar aqui no Colo-Colo, gente. Vamos pensar no jogo contra o Atlas lá no México. Vamos pensar Santa Fé. no Santa Fé. O atleticano tem que ser um pouco mais realista para com essas viagens. É isso que faz o Luan virar craque, velho. Entendeu? Vai lá e fica o Luan, o ídolo, não sei como é o negócio dele, menino maluquinho. E o cara começa a se achar mesmo. Aí ele se acha É o porcaria amuleto que do dá. Galo. É verdade. O Reinaldo Santos diz aqui no Twitter: boa noite, vocês não acham que o Dátolo não está conseguindo criar as jogadas do Galo? Está muito lento e erra demais. Ele é o Reinaldo único que Santos. tá lá para criar o... Ontem ele não teve essa oportunidade, porque no segundo tempo que se esperava que o jogo fosse mudado com a entrada de um Cárdenas e o Dátalo, ele foi deslocado para jogar. É o Cárdenas jogando jogar os atrás. dois, ele dá. Aí ele foi complica. deslocado para jogar São bons jogadores, né? como volante. Aí realmente não tem como O ele criar, Diego manda: Marcelo mexeu mal ao tirar o De Arrascaeta, a gente já comentou isso aqui. E ele falou: a saída do preparador físico Carlinhos Neves tem influência nos resultados negativos do Atlético? Eu acho que sim. Eu acho que o Atlético perdeu demais com a saída do Carlinhos Neves. O preparador
preparo físico do Atlético hoje é muito abaixo do que a gente viu no ano passado. Toninho. Concordo. O Carlinhos Neva é nível de seleção. É. Um baita de um preparador físico e tem um conhecimento muito grande, técnico também, que ele ajudava muito o próprio Levi. Cuca. Levi também, quando ele estava, o Cuca, ele ajudou bastante. E Sem dúvidas, só né? para citar uma coisa que eu estava conversando com o Álvaro aqui antes. O Rodolfo Mel deu uma entrevista coletiva agora, no final da tarde, falando que o Atlético está correndo mais do que ele corria ano passado. Discordo. Tem Dentro de números campo, isso, Breno? segundo ele tem o relatório de cada jogador que comprova isso. Agora, o que a gente vê do lado de fora não aparenta A isso. gente vê bola nas costas, nas laterais, não conseguir dominar uma bola, tá complicado, né, Mas gente? o pior defeito do Atlético são os passes errados. O time não está mal condicionado, porque quando você erra um passe, você é obrigado a tentar correr, Corrigir aqui. corrigir aquilo e passar. O desgaste que dá. Acaba o primeiro tempo, você passa com a meia arriada, cabeça baixa, acha que ele está mal fisicamente. Não, é o moral. Está lá embaixo. Você está tenso, porque errou aquele passe. E o passe errado, ele fortalece o adversário, irrita a torcida e enerva também os seus próprios companheiros. Agora, como que Passe faz ali. para errar tanto passe no time profissional? E as Tony? camisas são diferentes, eu sempre falei isso. Um é preto e branco, o outro era branca. Como é que vai errar? As meias diferentes. Tem um jogador que joga cabeça baixa, mas a meia diferente. O Tele fez isso com o São Paulo. Como Quando que o time- faz? Não tem Sinceramente, condições de um tem passe hora que errado, eu não dá para entendo. entender. O passe errado não dá para entender. Não entendo o sabe? passe errado. E o que tem errou coisas de que- passe o Atlético ontem não foi brincadeira, Passe não. errado e gol de escanteio são duas coisas que eu vou morrer sem entender. Até O bater lançamento, lateral. tudo bem. Você vai fazer um lançamento, você tem Exato. que encontrar o cara do outro lado do campo. Lateral, o Agora, jogador passe não daqui olhava, ali, Álvaro. Costa ali, as camisas diferentes, não são iguais. Né? Pô, Ó. Eu nunca vi um trem desse. Papo muito bom. E Difícil. você que está aí na poltrona conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando aí melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados assistência médica, jurídica e odontológica. Acesse o site www.sindicomg.com.br. Conheça melhor o seu sindicato, meu amigo. Mais um intervalo, daqui a pouco o último bloco. Volto já já.